A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21, que diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aqui Jesus está nos alertando para que nós tenhamos cuidado aonde está o nosso coração. Aonde nós frequentemente colocamos o nosso coração, o coração é a sede dos desejos da alma, né? Como alguns dizem, e então é o centro da onde a nossa vida se guia, né? Então, se nós temos um coração ruim, nós vamos querer ajuntar tesouro em lugares ruins, mas nós precisamos ajuntar tesouro no céu, porque no céu só vem coisa boa, no reino de Deus só tem coisas boas, e nós só vamos receber coisas boas de Deus. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Nós temos alguns exemplos na Bíblia que eu vou dizer aqui. Por exemplo, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do verso 25 a 27, nós vemos Jesus dizendo: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Estas palavras Jesus estava respondendo a um jovem rico. Esse jovem chega e diz para Jesus assim: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então diz assim para ele: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás. E ele diz: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse assim: ainda falta-te uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E então esse jovem ficou muito triste, porque ele era muito rico. E ele então foi embora. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, então Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E então os discípulos ficam assim, tipo assustados, né? E diz: então ninguém poderá salvar, tipo assim, rico nenhum vai conseguir ser salvo. Mas aí Jesus diz assim, uma palavra maravilhosa que serve para nós também hoje, em vários sentidos, não só para o rico. Ele diz assim: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Porque para Deus não há impossível. Jesus também falou isso. Para Deus não há impossível. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então nós vamos ver um exemplo logo no capítulo 19 de Lucas. Nós vamos ver outro homem rico, Zaqueu.
Jesus aí não estava dizendo para esse jovem vender tudo que ele tinha, que é obrigatório que o rico faça isso. Não, Jesus só quis falar para ele, porque Jesus sabia, Jesus conhecia, no seu ministério terreno, pelo Espírito Santo, ele conhecia o coração das pessoas, então ele dava a resposta certa para todo mundo. E a resposta certa que Jesus deu para ele foi essa, para ele vender tudo, porque Jesus sabia que o tesouro dele, o coração dele estava na riqueza, então ele jamais se preocuparia com o reino do céu. Tanto é que quando Jesus fala isso, ele vai embora. Mas no capítulo 19, Jesus mostra que as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. No caso aqui de Zaqueu publicano. Quando Jesus chegou em Jericó, estava ali Zaqueu, um homem muito rico também. Ele era cobrador de imposto. E existe dois tipos de rico, né? Aquele que é rico por trabalhos honestos e os que têm riquezas ilícitas. E Zaqueu era um que talvez um pouco da sua riqueza era ilícita, porque o povo odiava os cobradores de impostos, porque muitas vezes eles roubavam das pessoas na cobrança de impostos. E então Zaqueu sabe que Jesus era aquele homem que era santo, que era... com certeza ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias, o enviado, porque ele se preocupa, não, eu vou subir numa árvore para poder ver esse Jesus que era acusado de comer com os pecadores, porque Jesus não era igual aos fariseus. Os fariseus se achavam tão santos que, em vez de se aproximar dos pecadores para salvá-los, para aconselhá-los o caminho de Deus, eles se afastavam dele. Jesus não, Jesus se infiltrava no meio dos pecadores, porque ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E Zaqueu percebeu isso, então ele sobe na árvore, pensa, daqui eu vou poder ao menos ver ele, mas ele não tinha certeza se Jesus verdadeiramente ia vê-lo. Mas ele faz, ele toma atitude, porque muitas vezes precisamos tomar atitude para conseguir alguma bênção de Deus, e foi o que ele fez. E ao estar ali na árvore, Jesus o vê e diz assim: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. Jesus Cristo quis dizer que ele ia estar na casa dele aquele dia, e assim aconteceu. E Jesus foi na casa dele. E Zaqueu, devido àquela atitude de Jesus também, ele fica tão maravilhado que o seu coração se transforma. E ele diz assim para Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Nós vemos aqui Zaqueu citando Êxodo 21, de 1 ao 4, que está falando sobre a lei acerca da propriedade. Porque em Êxodo ali, a lei acerca da propriedade, se uma pessoa roubasse outro, ele tinha que restituir a pessoa que ele roubou duplicadamente. Mas nós vemos aqui a conversão de Zaqueu foi tão grande e sincera que ele disse que dava metade dos bens dele para os pobres, e se ele defraudou alguém, ou seja, se ele roubou alguém, ele o restituía quadruplicado. Glória a Deus, porque o coração de Zaqueu não estava na sua riqueza, o seu coração estava como Jesus diz aqui onde nós lemos, né? O seu coração estava nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome. O seu tesouro estava em Deus. E então nós vemos aí a salvação de Zaqueu. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, e Jesus salvou a vida de Zaqueu. Que você medite nessas palavras hoje e procure
com cuidado aonde você está com o seu coração, porque isso pode virar uma riqueza que o impossibilita de você ter a salvação de Deus. Que Deus possa continuar falando ao seu coração através do Espírito Santo. Amém.